Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Ricardinho. Vamos falar hoje um pouquinho sobre matemática financeira. Vamos bater um papo aí sobre juro simples e juro composto. É um conteúdo bem pertinente para a prova do Enem, por exemplo. Lógico, cai em vestibular, cai, mas muito mesmo no Enem, ok? Então, antes de começar a falar de juros, eu quero lembrar contigo alguns tópicozinhos sobre porcentagem, para que sirva de alicerce para a aulinha de hoje, ok? Estão prontos? Então, toca a vinheta. Muito bem, meus amigos. Então vamos lá. Seguinte, quando se fala em porcentagem, se fala no quê? Porcentagem é uma razão, é uma fração centesimal, ou seja, é uma fração em que o denominador é igual a 100. Sendo assim, por exemplo, 30% de alguém é o mesmo que 30 sobre 100 de alguém, ou 0,3 de alguém. Tipo ali embaixo, 5%, 5 sobre 100, ou ainda 0,05. Então você repara que a porcentagem, basicamente, eu posso escrever de três formas diferentes, né? Na forma tradicional, com o símbolo tradicional, na forma fracionária, em que a parte de baixo é 100, ou então na forma decimal, de modo que tudo isso aqui pode tanto vir quanto voltar. Então, por exemplo, assim, eu fui fazer um cálculo lá pelas tantas e cheguei no resultado em 0,7. Bom, isso aqui por hora eu posso falar que é 7 sobre 10, ou se preferir, 70 sobre 100, ou se preferir, 70%. Então a coisa pode tanto ir quanto voltar, ok? E aí com isso eu quero lembrar contigo os chamados aumentos e descontos sucessivos. E para isso, dá uma espiadinha comigo aqui, no nosso próximo quadrinho. Vamos lá, bora. Eu te pergunto, aumentar o preço de alguém em 30% equivale a multiplicar esse preço por quanto? Tipo assim, tu vai comprar uma camiseta lá na loja tal que custa R$ 128,90. Aí você fala que, eu quero pagar essa camiseta daqui a 3 meses. Aí o cara fala, poxa, daqui a 3 meses tu vai ter que pagar com um jurinho lá de 30%. Para saber o quanto que a camisa passa a valer, o que você pode fazer de forma direta é multiplicar esse valor por um fator. E esse fator, meus amigos, é 1,3. E por que é 1,3? Basta pensar assim, mercadoria genérica custa X reais. Ela sofre um aumento de 30%. Então vai ficar assim, vamos lá. Era o que era, mais o quanto aumentou do que era antes. Então era X mais 0,3 de X. Aqui é como se fosse um inteiro, né? Que é como se fosse o meu 100%. E aí, 1 somado com 0,3, vai dar 1,3x. Então, aumentar alguém em 30% é pegar esse alguém e multiplicar por 1,3. De forma análoga, aumentar alguém em 20% é multiplicar por 1,2. Aumentar alguém em 4% é multiplicar por 1,04. Sendo assim, diz para mim, aumentar alguém em 10%, depois de seguida em 20%, equivale a um único aumento de 30%? É isso? É pegar 10 e somar com 20, ponto final? Não. Então, olha a pergunta. Aumentos sucessivos de 10 e 20% no preço de alguém equivale a um único aumento de quanto? Isso, de 32%. Como é que eu vou chegar nisso? Modo técnico é pensar assim, aumentar alguém em 10% é multiplicar esse alguém por 1,1. Aumentar alguém em 20% é multiplicar por 1,2. Se eu multiplicar 1,1 por 1,2, isso vai me dar 1,32. Ou seja, isso equivale a aumento de 32%. O que você também pode fazer, gente, tá? Que às vezes até mais rápido, é criar uma mercadoria lá que custe R$ 100. E em cima do 100, mete aumento de 10%. E em cima do que deu, outro aumento de 20%. E vê onde é que a coisa vai parar. E aí você pode fazer a comparação depois por uma regra de 3, se quiser. Ok? Muito bem. Visto isso, vamos dar agora uma espiadinha nos descontos. Vamos lá agora. Diminuir o preço de alguém em 30% significa multiplicar esse alguém
Por quanto? Agora o papo é assim, ó. Tu vai pegar aquela camiseta que você queria comprar, R$ 129,90, lembra? E agora, agora eu quero pagar a vistinha. Aí o cara fala, se pagar a vista, tu vai ter um descontinho de 30%. Para saber o quanto tu vai ter que pagar, basta multiplicar esse valor por um fator. E que fator é esse? É 0,7. E olha o motivo, vai. A mercadoria era X, agora ela diminuiu 30% do que era antes. Então, era o que era, menos o quanto baixou do que era antes. Aqui eu tenho o meu 100%, né? 1 menos 0,3 dá 0,7. Então, nessa levada, baixar alguém em 20% significa multiplicar esse alguém por 0,8. Baixar alguém em 4% significa pegar esse alguém e multiplicar por 0,96. E assim por diante. Então, diz para mim, aqui, ó. Descontos sucessivos de 20% e 30% no preço de alguém equivale a um só desconto de quantos por cento? Vai, 5 segundos. Pensa aí e me responda, vai. O que você acha? O que você acha? Agora, cuidado com a tua resposta, tá? Ele quer saber o desconto, não o quanto que a mercadoria passa a valer. Então, por exemplo, ó, baixar alguém em 20% é pegar esse alguém e multiplicar por 0,8. Baixar em 30% é multiplicar por 0,7. Ao multiplicar 0,8 por 0,7, isso vai dar 0,56. Então, a mercadoria custava, digamos, 1x e passou a valer 0,56x. Então, ela teve um decréscimo. De quanto? Repara que de 1 para 0,56 caiu 0,44, que equivale a 44%. Então, o desconto foi de 44%. Ok? Massa? E o 0,56 é o quanto que ela passa a valer, na verdade, né? Mas o desconto que é o que ele quer é 44%. Então, com isso aqui, né, a gente tem que tomar cuidado com certas compensações que a gente possa pensar que ocorra. Por exemplo, assim, ó, vamos criar aqui uma situação, tá? Joãozinho, tá, vende lá pastel na praia, né? Ele vende lá o pastel por X reais, por exemplo. Chegou na temporada, no verão, né, para ele faturar um pouco mais, ele aumentou o preço do pastel em 20%. Aí acabou a temporada, aí ele pensou, poxa, eu quero voltar ao que era o que era antes. Então agora eu vou baixar o preço em 20%. Fazendo isso, esse processo, o preço volta ao que era antes? Não, não porque é assim, quer ver? Ó? Repara, a mercadoria custava 1x. Aumentá-la em 20% é multiplicá-la por 1,2. Baixar 20% é multiplicar por 0,8. Ao multiplicar 1,2 por 0,8, isso vai dar 0,96. Ou seja, de 1 foi para 0,96. Então, houve um decréscimo de 0,04. Então, com essa jogada que ele pensou em fazer, ele perdeu nessa brincadeira 4% do preço do pastel. Ok? Massa? Muito bem. Alicerçados e munidos, vamos agora falar um pouquinho sobre juros. Bom, primeira coisa, o que é juros? Juros é qualquer tipo de rendimento, é qualquer tipo de compensação financeira. Então, se eu te empresto hoje R$ 1.000 e você me devolve R$ 1.000 daqui a um ano, você logicamente vai ter que me devolver esses R$ 1.000 com uma compensação financeira. Essa compensação é o que eu chamo de juros, ok? Vamos lá, alguns elementos básicos para depois trabalhar com formulários. Vamos lá comigo, vai. Primeiro, J é de juros, né? C é capital investido, ok? M é montante. Meus amigos, o que é montante? Montante é o quanto que eu tinha mais o quanto que rendeu. Então, montante, em qualquer tipo de modalidade, é sempre capital mais juros. É o quanto que eu tinha mais o quanto que rendeu. I é a taxa de juros e T é o tempo da minha aplicação. Para fins de formulário futuramente, tá? Eu devo ter aqui, meus amigos, ó, sempre taxa e tempo na mesma unidade. Então, se a taxa está em meses, o tempo tem que estar em meses. Se a taxa veio ao ano, o tempo tem que vir em anos. E é sempre bacana, gente, você fazer a conversão de tempo para taxa.
Sempre transforma o tempo para taxa. Porque fazer o contrário, tá? Às vezes me leva a alguns erros, tá? Por exemplo, assim, eu tenho uma taxa de 2% ao mês e eu quero passar isso aqui para anos, porque o tempo também veio em anos. Aí o cara pensa, poxa, um ano tem 12 meses. Então eu vou pegar isso aqui e vou multiplicar por 12. Então isso aqui vai equivaler a 24% ao ano. Gente, isso pode estar errado. Se eu trabalhar com juro composto, por exemplo, isso aqui está errado. Está errado porque a variação não é linear, é uma variação exponencial. Então, isso aqui ó, é um erro, tá? Então, não queira fazer esse tipo de conversão, que dá muito trabalho, ok? Daqui a pouquinho, quase no fim da aula, eu vou te explicar como que você faz essa conversão aqui, ó. Ah, mas não agora. Muito bem. E aí eu tenho, gente, em juros, duas modalidades, tá? O juro simples e o juro composto. E aí, qual a diferença entre um e outro? Para diferenciar um do outro, eu quero criar contigo aqui ó, dois probleminhas, tá? Primeiro, acompanha lá comigo, vai. Aqui, ó. Calcule o valor dos juros e do capital mais juros, no caso do montante, de R$ 100 aplicados por 3 anos a uma taxa de juros de 20% ao ano, no regime de juro simples. Então vamos lá. Por hora, o que eu tenho é o seguinte, ó. Eu tenho um capital de R$ 100, que eu vou colocar aqui ó, numa aplicação financeira durante 3 anos. E essa aplicação me dá uma taxa anual de 20%. Após esse período, eu vou ter quanto de montante e quanto de juros. Vamos lá então, ó, comigo. Bom, no primeiro momento, tá, eu quero fazer contigo a situação aqui sem usar qualquer tipo de fórmula, tá? Eu quero fazer contigo só com o conceito de porcentagem. Como o período é curto, vou fazer ano a ano, tempo a tempo. Vamos lá comigo, ó. Primeiro ano, você vai incidir a taxa de 20% em cima dos R$ 100. 0,2 em cima do 100 vai dar 20. Se eu tinha R$ 100 e somo 20, eu vou ter agora R$ 120. Ok? Muito bem. No segundo período, vai acontecer o que agora? Tu vai também incidir a taxa de juros de 20% em cima de... Aí que tá. É em cima do 100 de novo. Professor, mas não é em cima do 120? É. É, se a questão falar em juro composto, que é o que rola geralmente no dia a dia. Em aplicações financeiras, né, em rendimentos bancários, geralmente o que se trabalha é no juro composto. Mas, por hora, no juro simples, a taxa sempre incide em cima do capital inicial e não do montante. Ok? Então, nesse caso aqui, vai render mais 20. Se eu tinha 120 e rendeu 20, eu vou ter agora 140. Depois, terceiro ano, ó, vai render mais 20% em cima do 100 de novo. Vai render mais 20. E eu vou ter agora, por fim, um montante de R$ 160. Repara, meus amigos, que essa variação aqui, ó, ela é uma variação linear. Ela é uma variação em progressão aritmética. Então, no juro simples, meus amigos, ó, o montante cresce com o tempo de forma linear, através de uma reta. Isso aqui já foi questão do Enem, inclusive, tá? Ele pedia lá para montar um gráfico do montante em função do tempo no regime de juros simples. E era mais ou menos algo assim. A variação é linear. Beleza? Agora eu quero que você me diga, qual foi os juros que eu obtive? Bom, se eu tinha R$ 100 e fui para 160, logicamente, que rendeu R$ 60. Só que agora, eu quero que você me crie sentenças matemáticas, equações matemáticas, para evitar todo esse trabalho braçal aqui, ó. Então vamos lá. Primeiro momento, para calcular os juros, o que você poderia ter feito? Bom, você poderia chegar aqui ó, e fazer o seguinte cálculo. Ó. Você poderia pegar os R$ 100, ok? Multiplicar pela taxa, que é 20%, em decimal 0,2. Ó, repara que se eu multiplicar 100 por 0,2, vai dar 20, né? Então eu vou ter R$ 20 de juros por período. Como aqui se passaram 3 períodos, eu multiplico isso por 3. Repara que o 100 é o capital, 0,2 é a taxa decimal e 3 é o tempo. Então, a partir de agora, meus amigos, ó, no regime de juros simples, eu vou dizer para ti que juros é CIT, capital vezes taxa vezes tempo. Professor, e para chegar no montante? Bom, aí para chegar no montante, basta você perceber, né, que montante, ó, é capital mais juros. Então é 100 mais 60.
Aí, se você quiser criar uma formulinha para o montante em função do tempo, você poderia pensar assim, ó, poxa vida, montante é capital C mais os juros, que é CIT. Colocando aqui, ó, o C em evidência, eu vou chegar em C, que multiplica 1 mais I vezes T. Tá aqui, tá vendo? Ó? Repara que isso aqui ó, indica né, uma reta, uma variação linear, né? Uma função da forma ax ali mais b, por exemplo. Legal? Muito bem. Feito isso aqui agora, eu quero agora fazer um paralelo com o que você viu aqui em relação ao juro composto. E para isso eu vou dar uma apagadinha no que eu fiz aqui. Deixa eu só apagar isso aqui, vou apagar isso aqui, apaguei. E vamos colocar agora a questão, se eu não me engano ela vem aqui do ladinho, inclusive. Aqui, ó. Isso, muito bem. Agora, a questão é a mesma, só que agora mudou o regime. Repara aqui, o capital ali ó, é o mesmo R$ 100, a taxa é a mesma, 20% ao ano, e o tempo é o mesmo de 3 anos, ok? E eu peço, ao final de 3 anos, qual é o meu montante e qual é o meu juros. Então, vamos nessa, bora! Primeiro período, vai render uma taxa de 20% em cima do 100, ou seja, vai render R$ 20. Se eu tinha 100 e rendeu 20, eu vou ter agora R$ 120. Segundo ano, vamos lá. Agora entra a nossa paradinha aqui, ó, o chamado juro sobre juro. Então agora tu vai incidir a taxa em cima do acumulado, em cima do 120. Então é 0,2 em cima do 120. Vai render agora R$ 24. 120 mais 24 vai dar 144. E agora, terceiro ano, ó, vai incidir agora a taxa de 20% em cima do 144. Isso vai dar 28,8. Então você passa a ter aqui embaixo, ó, 172,8. Repara, meus amigos, que nesse caso aqui, ó, a nossa variação, né, não foi uma variação linear. Ela foi uma variação exponencial. Então, no juro composto, né, o montante ele cresce conforme uma curva exponencial. Ele cresce em progressão geométrica. Só que agora eu vou te pedir uma coisa. Como é que você pode chegar nesse montante final aqui, que é o que ele me pediu, de maneira um pouco mais direta, equacionando a coisa para evitar fazer a coisa linha a linha? Pensa comigo assim, ó, vamos lá. Bora. Eu tinha R$ 100, né? R$ 100. Aumentar alguém em 20%, não era pegar esse alguém e multiplicar por 1,2? É ou não é? É, né? Só que nesse caso eu fiz isso 3 vezes. Então é 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2. Ou seja, é 1,2 ao cubo. Ah, então eu posso sentenciar isso aqui ó, da seguinte maneira. R$ 100. Repara que esse 1,2 ó, ele me indica o 100% mais o quanto aumentou. E o 3 é o tempo da situação. Então, repara, ó, o meu 100 é o capital investido, o 1 indica o 100%, o 0,2 é a taxa decimal, ok? Elevado a 3, que é o tempo. Pronto, ó. Repara que no juros simples, montante é C que multiplica 1 mais I vezes T. No composto, ó, é só pegar esse T aqui ó, e colocar como expoente, já que aqui a variação é exponencial. Então, no juro composto, segue o formulário. Ó, montante é capital que multiplica 1 mais I na T. Legal? E, logicamente, em qualquer modalidade, né, montante é sempre capital mais juros. Então, quer saber aqui ó, os juros, nesse contexto aqui à direita, basta pegar o montante e subtrair do capital. Legal? Muito bem, alicerçados e munidos, vamos ver como é que isso pode pintar para ti em prova? Vamos criar aqui algumas situações? Antes disso, deixa eu te mostrar aqui só uma pequena tabela. Ó. Aqui tá, eu criei uma tabela no Excel só para te mostrar a coisa aqui, ó, como é que ela varia, né? Eu criei aqui um capital de R$ 25.000, ó, aplicado a uma taxa de juros de 5%. Né? Pode ser ao mês, ao ano, enfim. Aqui no caso eu botei ao mês, né? Repara, ó, o crescimento dos juros simples, ó, repara comigo aqui, à tua esquerda, é um crescimento linear, né? E no juro composto, ó, é um crescimento exponencial. Então, à medida que passa o tempo, ó, a diferença entre o composto e o simples, ela vai se arreganhando, né? Ela vai aumentando. De modo que no juro composto, ó, o crescimento é exponencial e no juro simples é um crescimento linear.
Agora, só cuidado com uma coisa, tá? O juro composto sempre é mais vantajoso do que o juro simples? Cuida com isso, tá? Se eu colocar aqui, gente, ó, aqui nesse meu gráficozinho, uma lupa, né, e conseguir ampliar bem essa figurinha aqui, ó, eu vou conseguir enxergar a seguinte situação. Quer ver, ó? Eu vou tentar reproduzir aqui, ó, à tua direita, ó, tempo e montante, tá? Vamos dizer aqui que no juro composto, ó, no juro composto, nós temos aqui a nossa exponencial em vermelho, tá vendo aqui, ó? E no juro simples, ó, nós temos a retinha aqui, ó, em azul, ó. Tá vendo? Lógico, repara que se você pegar um tempo muito alto, né, se aumentar muito o tempo, né, a exponencial vai disparar em relação à reta, isso é fato. Então, em geral, a longo prazo, é melhor o juro composto do que o simples. Mas num curto espaço de tempo, você repara que a reta está acima da exponencial. Então, num curto espaço de tempo, ó, o juro simples ele é mais vantajoso do que o juro composto. Isso lógico, né? Num curto espaço de tempo. Então, cuidado com generalizações que ele pode querer fazer para ti, ok? Então, lógico, a longo prazo o juro composto é melhor, mas num prazo muito pequeno o juro simples se sobrepõe. Legal? Muito bem. Agora sim, visto isso que você acabou de ver, eu quero agora fazer contigo algumas questõezinhas que vêm igual no teu material didático, se não for igual é muito parecida. Vamos dar uma acompanhada comigo aqui, ó. Primeira questãozinha. Qual a taxa ao ano, em porcento, a qual deve ser empregado um capital de 35 mil reais durante 1 ano e 3 meses a juros simples, para produzir um montante de 45.500. Uma coisa para ficar bem clara, tá? No mercado financeiro, em geral, embora tenha pequenas exceções, mas em geral, o que se trabalha é com juro composto. Então, numa questão de matemática financeira, quando não falar os juros, tá? É composto. Salvo em alguns casos aí em que ele vacilou nesse tipo de questão. Mas, em geral, não falou o tipo de juros, subtende que é o composto. Só será o simples se a questão vier especificando. E nesse caso veio. Tá? Nesse caso que ele me fala aqui é o seguinte, acompanhe lá comigo. Deixa eu pegar aqui o gizinho branco. Aqui, pronto. Nós temos um capital de 35 mil reais que eu vou aplicar durante um período de 1 ano e 3 meses. Aqui, ó, 1 ano e 3 meses. A juros simples, e eu quero produzir um montante de 45.500. Muito bem. Como a modalidade, gente, aqui é o juros simples, então já vem logo na minha mente aqui o nosso famoso CIT, né? Os juros sendo igual a CIT. Pronto. Agora vamos lá. Quanto é os juros? Ah, ele não me deu. Não me deu explicitamente, gente, mas eu sei que montante, ó, é capital mais juros. Então você pode pensar que juros, ó, é o montante menos o capital. Então, se você observar aqui, ó, de 35 mil para 45.500, nós temos aqui os juros, o rendimento de 10.500. Pronto, ó, então aqui o meu juros é 10.500. A partir de um capital de 35 mil. A taxa eu quero saber e o tempo eu tenho. Como ele pede a taxa em anos, eu vou passar o tempo para anos. Agora, 1 ano e 3 meses. Fracionando isso, equivale quanto de um ano? Bom, um ano, né? Tem 12 meses. Então você pode pensar que 3 meses equivale ao quê? Equivale a 3 dozeavos de um ano. Ou se preferir, né? Ó, 1/4 de um ano. E aí, 1 mais 1/4, né, pela manipulação da fração, vai dar 5/4, né? Lembra? Multiplicou, somou. Então, aqui colocaremos 5/4 de um ano. Pronto. E agora o processo é de resolver a situação, a equação, né? Aí você pode simplificar aqui se você quiser, multiplica tudo por 4, vai ficar aqui, ó, 4 vezes 105. Isso aqui é igual a 350, que multiplica 5, que multiplica i. Se eu dividir aqui, ó, 420, né? Isso, por 5 vezes 350, isso aqui vai dar alguma coisa do tipo 0,24. Pode conferir e ver se dá isso. 0,24 é 24 sobre 100. Ou, se preferir, ó, 24% ao ano. Então, essa é a taxa que eu tenho que empregar num capital tal para ter um montante tal. Ok? Eu acho que estou na frente. Será que estou na frente? Se eu estiver na frente, deixa eu baixar aqui um pouquinho. Vai. Acho que não estava, mas por via das dúvidas, belezinha aí. Vamos lá? Segunda questão. Vamos acompanhar lá comigo, vai.
Bora. Com a venda dos materiais recicláveis, uma escola recolhe R$ 3.000. Então, R$ 3.000 será o nosso capital que há de ser investido, né? Então, aqui R$ 3.000. Opa, R$ 3.000. Pronto. Esse dinheiro foi aplicado a juros compostos, com rendimento de 1% ao mês. Então, aqui, ó, os juros, ou a taxa de juros, é de 1% ao mês. Muito bem. Então, ao final de um ano, aqui está meio para fora na frase, ó, o montante disponível para a escola é de quanto? Então, vamos pegar aqui, ó, após um ano. Após um ano, se eu investir R$ 3.000 com essa taxa de juros, eu vou ter qual montante? Muito bem. Então, para evitar fazer a coisa no Excel linha a linha, passo a passo, ó, eu vou chegar aqui e vou dizer direto que montante é o capital investido multiplicado pelo fator de capitalização. 1 mais I na T. Isso porque ele fala que o juro é composto. Ah, mas se fosse o simples? Ah, se fosse o simples, é só pegar o T aqui, ó, e baixar. Pronto, tá aqui, ó. Certo? Mas como é composto, volta o que estava antes, aqui bonitinho. Pronto. Então vamos lá, montante vai ser o capital de R$ 3.000 multiplicado por 1 mais a taxa, que é de quanto? 1%. 1% em decimal é 0,01. E aqui, ó, ano e meses. Passa ano para meses, né? Um ano tem 12 meses. Pronto. Então, ao final de um ano, nós teremos aqui, ó, R$ 3.000 multiplicado pelo fator de capitalização, 1,01 na 12. Felizmente, ele não me fez calcular essa potência aqui estapafúrdia, né? A resposta que bate no gabarito é a letra A. Prontinho. Legal? Vamos fazer aqui mais algumas? Vamos lá? Talvez essa que eu vou fazer contigo agora não venha na tua apostila de forma explícita, mas talvez venham parecidas, tá? Então vamos lá comigo, vai. Bora lá. Essa questãozinha aqui foi uma questãozinha da Federal de Santa Maria, bem parecida com uma modelo Enem, vamos dizer assim, né? Vamos botar aqui nosso quadrinho do lado. Bom, o ideal seria que você primeiro fizesse a questão aí, né, sem minha ajuda, e depois, né, olhasse aqui a resolução comigo no vídeo. Então você pode pausar o vídeo e tentar resolver ela sozinho, ok? Muito bem. Então, comigo. Opa, caiu minha caneta. Já voltei aqui, ó. Estamos na área. Uma empresa de cartão de crédito opera com juros compostos de 6% ao mês. Um usuário dessa empresa contraiu uma dívida de R$ 2.000 e durante 6 meses não pôde efetuar o pagamento. Então, peraí. Vamos dividir a questão aqui em dois pedaços, tá? Primeiro pedaço, até aqui, ó. Até aqui, ó. Então, o que acontece? Ele contraiu uma dívida, né? Então, vou pegar aqui uma dívida que eu vou chamar de um capital, né? Entre aspas, investido, né? De R$ 2.000. Muito bem. Aí, essa dívida, né? Ela foi rendendo aqui juros a uma taxa de 6% ao mês. Muito bem. E aí, durante 6 meses, qual foi o estrago que aconteceu? Vamos fazer comigo aqui a continha? Ó. Vamos lá? Bora. O que ele teria que pagar, na verdade, seria um montante de capital que multiplica 1 mais I na T. Então, seria aqui, ó, montante igual a capital de R$ 2.000, multiplicado aqui, ó, por 1 mais taxa, 6%. Em decimal, 0,06. E o tempo é 6. Aí, infelizmente, né, ele me deu aqui, ó, à tua direita, o valor de 1,6 na sexta potência, né? Ele me deu aqui, tá vendo? Ó, é 1,4185, né? Então vamos pegar esse valorzinho aqui, ó, e vamos multiplicar já aqui, ó. Então, se eu multiplicar 1,4185 por 2.000, essa continha vai me dar 2.837. Então, repara, ó, que nessa situação ele contraiu uma dívida cujos juros que ele teria que pagar seria de R$ 837, ó. Porque realmente ó, aumentou de 2.000 para 2.837. Então, isso é o que aconteceria de fato. Só que o nosso amiguinho ali, ele sabe negociar. Aí, o que aconteceu de fato? Aconteceu o seguinte, ó. Ao procurar uma empresa para renegociar a dívida, a empresa fez a proposta de que essa dívida seja quitada em uma única parcela com juros simples, de 5% ao mês, referente aos 6 meses de atraso.
Ah, então aqui, ó, o mesmo capital aqui, o mesmo capital R$ 2.000, agora vai ter uma taxa de juros de 5% ao mês, lógico, durante os mesmos 6 meses, só que agora a dívida vai rolar na modalidade juros simples. Então, no juros simples, eu sei que juros é igual a CIT. Então, os juros vai ser o capital de 2.000 vezes a taxa 5%. Até seria bacana colocar assim, ó, 5%. Até para facilitar depois a simplificação, né? Vezes 6. Pronto, ó. Aqui já simplifiquei, ó. Vai ficar 5 vezes 20, vai dar 100, vezes 6, 600, ó. Então, nessa negociata, ele vai pagar uns juros de R$ 600. Então, ele pagou com isso, ó, R$ 237 a menos. Pronto. E a pergunta é essa, a pergunta é, aceita a proposta, o total de juros pagos e o desconto obtido são, vamos lá, juros que ele vai pagar? 600. O que ele obteve de desconto, ó, 237. Então a resposta que bate no gabarito é a letra C. Prontinho. Ok? Vamos lá, eu vou agora te preparar para uma questãozinha, tá? Que foi do Enem de alguns anos atrás. Antes de fazer essa do Enem, eu quero mostrar para ti essa questãozinha aqui, ó, ou essa situação aqui. Deixa eu fazer aqui uma proposta, vai. Aqui. Eu tenho R$ 1 milhão para investir. Vamos dizer assim, tá? Então, eu vou botar aqui em cima. Tem lá um capital, ó, de R$ 1 milhão. Ok? E eu quero aplicar esse dinheiro, tá? A longo prazo. A longo prazo. Então, vamos dizer que eu quero aplicar no juro composto. Ok? Muito bem. Aí, o gerente do meu banco, ele me dá 3 propostas, tá? De investimento. Tá? Isso a longo prazo. Primeira proposta, o investimento A, ele me dá 2% ao mês de juros. A proposta B, 13% ao semestre, ou quem sabe, 26% ao ano. O que é mais rentável? O que é mais, o que é melhor para mim nesse caso aí? É aplicar no investimento A, no B ou no C? De cara, eu não sei te responder, porque eu tenho taxas em tempos diferentes. Então a ideia é que eu tenha taxas equivalentes no mesmo tempo. Ou seja, eu quero que você me passe, por exemplo, essa taxa mensal aqui, meus amigos, ó, para uma taxa anual. E como é que eu posso fazer isso? Bom, é muito simples. Eu vou chegar para ti e vou fazer o seguinte, ó. Esse R$ 1 milhão, tá? Ele virou um capital genérico C, tá? Agora, a taxa que eu vou colocar aqui, ó, é 2%, 0,02. Como é uma variação exponencial e não linear, o tempo que está aqui, ó, ele está no expoente. Repara que um ano tem 12 meses. Então, eu vou ter que capitalizar esse cara 12 vezes. Então, eu vou ter lá um capital que multiplica 1,02 na 12. E esse cálculo eu vou ter que fazer aqui a parte para ti, ó. Deixa eu pegar aqui a minha calculadora científica. No celular você pode ter isso também, tá? É só colocar lá na função científica, lá. Pronto. Isso aqui vai me dar alguma coisa aproximada ali, ó, a 1,628. Ou seja, essa taxa mensal aqui, ó, ela equivale a 26,8% anual. Ok? Deixa eu arrumar esse 8 que ficou feio, né? Aqui, ó, deixa eu fazer a coisa bem bonitinha, vai. 26,8% ao ano. Então, 2% ao mês equivale a 26,8% ao ano. Então, entre escolher o investimento A ou C, já sou mais o A, por exemplo. Agora, para tirar minha dúvida, vamos ver aqui o B. Ó, 13% ao semestre. Um ano tem 2 semestres. Então, eu vou ter que fazer agora a capitalização 2 vezes. Ó. A taxa que eu boto 0,13 e o tempo 2, né? Já que em um ano tem 2 semestres. E aí você vai ter que fazer lá, né? 1,13 ao quadrado. Isso aqui vai ficar alguma coisa ali próximo, ó, a 1,2769, que equivale a uma taxa aqui, ó, de 27,79%. Então, dos 3 investimentos, o mais vantajoso é o B. Pronto. Professor, não seria mais fácil passar tudo para meses? Negativo. Porque aí passar, por exemplo, esse cara aqui para meses, ó, eu teria que fazer o seguinte, poxa vida, montante é capital que multiplica 1 mais 0,26, aí você tem que pensar o seguinte, pensa que um ano tem 12 meses, né? Então aqui, ó, como eu quero passar anos para meses, eu teria que fazer 1/12. Pronto. Aí eu chegaria aqui numa raiz de índice 12
de 1,26. Daria muito mais trabalho do que fazer uma potência. Então é bacana passar o menor para o maior, tá? Alicerçados e munidos, vamos resolver comigo agora uma questãozinha aqui do Enem? Vamos lá? Bora aqui, ó. Essa vem na tua apostila, vem no teu material didático. Deixa eu dar uma caçadinha lá para mim. Se quiser fazer a questão antes de mim, fica à vontade, tá? Bom, investimento A, 3% ao mês. Investimento B, 36% ao ano. Investimento C, 18% ao semestre. Qual é o mais vantajoso? Repara que a letra A que ele sugere aqui, ó, ele fala que a resposta é qualquer um dos investimentos, pois suas rentabilidades são todas iguais. Sabe por que ele fez isso? Ele fez isso para pegar o cara que pensa de forma linear. Porque ele pensa o seguinte, poxa vida, 3% ao mês. Um ano tem 12 meses. Então, se eu pegar isso e multiplicar por 12, eu vou ter 36. Pronto. Um ano tem 2 semestres. Então, se eu pegar esse cara aqui e multiplicar por 2, também fica 36. Então, fica tudo igual. Tudo igual se fosse juro simples. Tá? Em geral, o que se trabalha é com juro composto. A variação não é linear. Então, o trabalho agora é passar tudo para anos. Então, por exemplo, aqui, ó, investimento A, 3% ao mês. Será que equivale a quantos por cento ao ano? Monta comigo? Vamos lá. Ó. Montante é o capital que multiplica 1 mais I na T. Então, montante é o capital C, que multiplica 1 mais 0,03 elevado ao tempo. E que tempo é esse? Bom, um ano tem 12 meses. Então, eu vou ter que pegar esse cara, ó, e capitalizar 12 vezes. Então, eu vou ter com isso, ó, capital que multiplica 1,03 na 12. Prontinho. Legal? Bom, e agora? Agora, 1,03 na 12, ele me deu a tabelinha aqui, meus amigos, está vendo? 1,03 na 12 dá 1,426. Ah, então quer dizer que juros ou uma taxa, né, de 3% ao mês equivale a uma taxa de 42,6% ao ano. Então, em relação a escolher o A ou o B, eu sou mais o A, né? Agora aqui, ó, o C. 18% ao semestre. Muito bem. Equivale a quantos por cento ao ano? Vamos lá? Comigo, ó. Montante é capital que multiplica 1 mais I na T. Então, montante é o capital que multiplica 1 mais 0,18 elevado a T. E quem é o T? Bom, um ano tem 2 semestres. Então, capitalizei esse cara 2 vezes. Prontinho aqui, ó. E aqui vamos ter, ó, C que multiplica 1,18 ao quadrado. Aí, lógico, né? Essa continha você pode fazer no braço, né? Já que é uma continha até bem simples. Como eu sou preguiçoso, eu vou fazer aqui na calculadora, tá? Isso vai me dar aqui, vamos lá, 1,3924, ou seja, essa taxa semestral equivale a 39,24% ao ano. Então, agora, como todo mundo vem em anos, ó, eu posso perceber que o investimento A é mais rentável. E isso me dá como resposta da questão a letra C. Pronto. Legalzinho. Massa? Bom, eu vou deixar como desafio para que você faça essa questãozinha aqui, ó. Vamos lá. Opa! Aqui, ó. Leia a questão. Se quiser tirar a fotinho, você pode tirar. Eu vou te dar o gabarito dela, tá? Mas eu quero que você primeiro tente fazer, tá? E agora eu vou pôr a resposta aqui no quadro, tá? A resposta para essa questão aqui, ó, é a letra D. Legal? Tente fazer. Se pintar alguma dúvida, tá? Me manda lá um e-mailzinho. contato@ricardinhomatematicax.com.br. Beleza, meus amigos? E com isso nós encerramos aí mais uma videoaula aí, e nesse caso sobre matemática financeira, ok? Valeu a todos aí, uma boa semana, felicidades e até a próxima videoaula. Valeu, senhores!